delinear alguns raciocínios. Sem uma boa educação, o solo do coração se torna infértil para o plantio da semente das boas novas. Quem sentiu essa frase? Fica difícil você não ter educação e a palavra de Deus ser plantada nesse coração. Mas não é impossível. Não é impossível. Porque para Deus, nada é possível. Mas quando você não diz não ao seu filho, firme, você só diz sim, só quer agradar, que a psicologia chama de gratificar. Você só quer gratificar o seu filho, então você está preparando o seu filho para um mundo que não é o planeta Terra. Porque no planeta Terra ele vai receber não. E uma criança que é só acostumada a receber sim, ela quando receber um não da sociedade, a reação dela não vai ser boa. Provavelmente irá para as drogas, provavelmente irá agredir. Eu conheci na minha vida, no caminho jovem, diretores de OTAG. Se você discordasse dele, ele tinha você como se fosse um inimigo. Como assim? Não pode ser assim. Cada pessoa tem um pensamento diferente. E às vezes não era nem discordância, era um encaminhamento. Olha, talvez por aqui fosse melhor. E a pessoa, não, você já discordou de mim. Por quê? Porque em casa ele foi treinado a só receber sim, a só ser gratificado. Nós estamos com uma mania estranha de entregar tablets e celulares e fazer uma multiplicação de gratificação. A mente da criança ela fica só acostumada a receber gratificações, alegrias, nunca frustrações, nunca. E a frustração, o que é frustração? É quando você não consegue algo. Vamos resumir dessa forma. A frustração é muito importante para o crescimento da personalidade. Ok? Pode passar, irmão Márcio. Então, e a gente tem que perceber nessa luta, que essa luta que a gente está travando, ela não é contra sangue e carne. Existe um conflito cósmico que ele se estabelece no palco do seu coração. Você sabia disso? É dentro do coração que Deus e Lúcifer têm lutado por nossa alma. Agora mesmo, nesse exato momento, onde é que está a sua mente? Onde é que está seu pensamento? Você está aqui? Você está conseguindo se concentrar na palavra de Deus? Não no Fábio. Eu não sou ninguém, amanhã eu posso estar morto. Daqui a pouquinho, eu não sei o que vai acontecer daqui a 3 segundos. Mas da palavra que Deus escolheu para nós. A sua mente está concentrada nela? Porque olha, não tem como crescermos. Não tem como crescermos em graça se não estivermos com os olhos voltados para Jesus. Não tem. Quando nós olhamos para Cristo, fitamos os olhos em Cristo, as pessoas elas veem Jesus em nós. Precisamos estar com os olhos debruçados em Jesus e entender que esta luta, como diz Efésios 6, 12 e 13, ela é contra principados e potestades, contra seres espirituais que tramam a nossa queda. O inimigo não quer ver harmonia no nosso lar. Não quer ver, porque quando o nosso lar está desfeito, tudo acaba. Sabe o que é que faz os psicólogos do marketing? Eles se reúnem para atacar a mulher. 83,5% das propagandas que existem na televisão são propagandas em cima da mulher. Por quê? Porque nós temos um nervo aqui, ó, que é chamado de corpo caloso. Esse corpo caloso, ele une os dois lados do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é o lado da imaginação. Eu estou pensando na minha esposa agora. É o lado esquerdo do cérebro, da criatividade, dos sentimentos. O lado direito do cérebro é o lado da lógica, da fala. Olha, eu quero ir até ali. Quem movimentou foi o lado direito do cérebro em consonância com o frontal ou pré-frontal, que é a parte de cá que toma decisões. Então o lado direito é a lógica. Vou seguir a igreja adventista, porque a igreja adventista é baseada na Bíblia. Tem a fé racional, isso é lógica. Você entende? Obrigado. Eita, minha voz ficou grossona agora. Né? E aí, o que acontece?
Na mulher, o corpo caloso, quanto mais maduro ele for, mais a pessoa ela é madura. Mas ela tem a capacidade de tomar decisões, ela é capaz de dizer sim, dizer não, de seguir firme. O inimigo quer você maduro? Não. O inimigo quer você disperso. Na mulher, o corpo caloso, ele amadurece aos 25 anos. São todas mulheres, né? Infelizmente, viu? E nos homens, aos 51. O que é que faz o psicólogo do marketing? Ele ataca a mulher, porque ela amadurece mais rápido. A gente pensa que é um número pequeno, mas 4% dos casais, 4% dos casais se separam entre o mês de outubro e dezembro, por causa de roupa. Isso é uma estatística muito triste, sabia? Muito triste. Por causa de roupa. Por que a mulher ela fica nervosa e ansiosa nesse período? Porque a TV, ela manobra de certa forma as nossas decisões. É de todo mundo, gente, que ela manobra? Não. Mas olha só, 83,3%. É um número muito alto. Muito alto. Não é todo mundo. Então, quando o psicólogo do marketing ele derruba a mulher, ele acaba com a família. Porque a mulher é o esteio da casa. Sabe aquela linha que segura tudo? Se quebrar, vem tudo abaixo. A ideia é atacar a mulher, porque vai acabar com a família, e se acabar com a família, cria ansiedade, e se cria ansiedade, você compra mais. Que maldade, né? Passa aí, irmão Márcio. Por onde eu devo iniciar o processo de harmonia em meu lar? Pode passar, por favor. Autoobservação. Eu tenho que fazer o contrário do laodiceano. Eu preciso esquecer do outro. O problema é o meu pai que não me compreende. Talvez até seja. Mas você não precisa se concentrar nisso. O problema é minha mãe que não... Queridos, vou lhe resumir aqui uma coisa bem rápida, mas é muito dolorosa. Mas é bem rapidinho. Meu pai, quando viu minha mãe falecendo, eu tinha 13 anos e 9 meses. 13 anos e 9 meses. Ele foi embora. E a minha mãe, 3 meses depois, faleceu. Eu perdi os dois em 3 meses. Eu poderia ter lastimado a minha vida, eu poderia ter baixado a minha cabeça. Me agarrei inicialmente com os livros e depois com Deus. É porque foi assim, eu não posso mentir dizendo que não foi. Foi exatamente isso. Lógico que Deus é tudo. Deus está em tudo. Você está entendendo? Poderia ter procurado outro caminho, mas escolhi não culpar ninguém. Não adianta você ficar achando onde está o erro. Não é isso que faz o homem ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não tem graça nenhuma você estar sempre vendo as coisas negativas. Todo mundo faz isso. Isso chama-se amargura. Hoje crianças juvenis de 11 anos, 12 anos, 13, são pessoas velhas por dentro, amargas, como se já tivessem 80 anos. Não é? Jesus Cristo vinha com os discípulos e tinha um cachorro morto no caminho. E aí Pedro disse, que fedor! Aí João disse, está cheio de bichinhos, isso pode causar doença. Aí Jesus falou, mas a dentadura dele é linda. Precisamos, a arte de viver, de se influenciar pelo Espírito Santo, é ver as coisas boas no caos. É tudo estar de cabeça para baixo e você ouvir, você e eu, a voz do Senhor. Amém. Não está em ser amargo, não. A autoobservação, ela nos livra disso. E de uma outra coisa a mais, irmão. A autoobservação, ela nos livra das resistências. A nossa mente, de acordo com Ana Freud, que é neta de Freud, ela tem 28 sistemas de defesa. Um sistema de defesa desse é uma coisa muito complexa. Um só. Eu vou tentar explicar aqui rapidamente. Tá? Qual é o nome do irmão? Marlisson. Aí eu vejo o Marlisson e ele me lembra uma pessoa que eu discuti há anos atrás. Só que eu esqueci isso. Quando olho para o Marlisson, rapaz, não fica a cara desse camarada. Entendeu? Aí já começa a criar um monte de coisa, ele não sei o que, ele não sei o que. Quando na verdade a minha mente, o que foi que ela fez? Ela pegou um personagem que eu discuti e fez uma ligação direta com o Marlisson. Mas eu não percebi. Isso é inconsciente.
Não gostei desse pregador. Lá no fundo, parece com o meu pai que briga comigo o dia todo. O que se chama isso? Quando você vê uma pessoa em outra. Porque o que eu vi no Madison foi uma pessoa que eu discuti lá atrás. Isso chama-se transferência. Aí eu olho para Raquel, você é muito orgulhosa. Você é muito orgulhosa, você cheia de orgulho. Eu fico falando essa palavra o tempo todo. Na verdade, o orgulhoso sou eu. Eu estou me projetando nela. Olha, 2 sistemas. Transferência, que eu vi alguém do passado no Alisson, e projeção, que é quando eu me vejo no outro. Eu estou falando isso aqui de uma forma bem simples, isso é muito complexo. Existem 28, olha essa palavra, viu? 28 sistemas de defesa. A nossa mente, ela ficou expert em fugir de si mesma. A gente está sempre achando que o problema está no outro. Isso iniciou com Lúcifer no céu. Iniciou com Lúcifer no céu. Você vê, quando Adão ele foi encurralado por sua própria atitude, não foi nem Deus, foi ele mesmo. Ele disse: olha, a mulher que tu me deste, tu, a mulher, os culpados são vocês dois. A mulher que tu me deste, foi o Senhor que me deu essa mulher que errou. Foi por isso que eu caí. E foi ela que comeu, porque se ela não tivesse comido, eu não teria caído. Não é assim que a banda toca. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa muito triste, uma tão feliz depois, que vai cobrir a triste. Sabe o que é muito triste? Ninguém muda ninguém. Você está vendo seu marido ali bebendo, você sabe que o caminho é errado. Sabe o que a outra, a feliz, que vai cobrir essa? Quando você se muda, tudo muda. Tudo muda. Porque quando você está predisposto, na verdade quem muda a gente é o Espírito Santo de Deus, não é a gente não, é? Ele que transforma. Mas quando a gente está predisposto para a mudança, quando a gente dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 passos em direção a nós. É o tudo de nós em resposta ao tudo de Deus. E isso é crescer em graça. Crescer em graça, primeiro, se perceber, parar de culpar as pessoas e começar a fazer melhores pessoais. Se ajoelha mais, irmão. Lê mais a Bíblia, irmão. Essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa. Maravilhosa. Graças a Deus, Deus já me deu a oportunidade de dar cursos. Eu tive uma turma, irmã Renata, que tinha pessoas de várias religiões. Tinha uma pessoa que era agressivo, tinha uma pessoa que era do crack. Isso tudo numa turma só. Através da palavra do Senhor e da influência do Espírito Santo, todas essas pessoas, eram 14, elas se batizaram, irmãos. Amém. Tem muito poder, só tem poder na palavra de Deus. Não é o livro físico. O livro físico, a Bíblia, ela some, ele some. Um dia ela deixa de existir, mas a proposta que está nela, nesse livro, é eterna. Não tem nada de eterno nesse mundo, mas aqui dentro está uma proposta de eternidade. Amém. Queridos, não tem como crescermos em graça. Pode passar, irmão. Se nós não, pode passar um pouquinho mais, não meditarmos em nossa família. Olha o que é que diz essa lei. Que interessante, ó. O Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, compete aos pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste quanto aos filhos. O que compete aos pais quanto aos filhos? Vamos ver? Exigir que lhes prestem obediência, né? Respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Eu estou lendo por aqui, eu sei que lê por ali também, viu? Mas é porque eu consigo chamar a sua atenção melhor. Bom, veja só, Karl Marx, ele diz que a família é uma opressão. Quando o marido aconselha, quando a esposa direciona, ele chama isso de opressão. A nossa lei não é marxista. Não é. A nossa lei diz que o filho deve obediência, sim. Gente, essa obediência ela precisa ser dada com habilidade. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente estava numa reunião da igreja, lá em casa. Aí entrou uma criança
de 4 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. Vamos colocar 4 que eu não me lembro mais. Aí ela entrou, aí o pai disse: filho, bem baixinho, papai está em reunião, crianças não podem passar no meio da reunião, é falta de educação, bem baixinho. A gente, quando for educar o filho, a gente não precisa dar satisfação a ninguém, irmãos. A ninguém. Tem pai que chega batendo para poder mostrar para os vizinhos que é pai. Está errando, viu? Não é assim não. Aí o menino foi e esqueceu. Aí ele chamou de novo: filho, olha, eu disse para você que não pode, atrapalha, papai vai colocar você de castigo aqui 4 minutos, 4 anos, 4 minutos. Aí botou ele de castigo, e eu já estava babando com aquele pai. Esse cara, fantástico. Ele não gritou, ele não chamou atenção, foi firme e disse não. Aí o filho, já com 1 minutinho ele balançando as pernas, né, a cadeira mais alta do que ele disse assim: já está na hora, pai. Se perguntar de novo, vou aumentar para 5 minutos. Certo? E o menino ficou lá. Sabedoria. Aí quando acabou os 4 minutos, ele não deixou nem 4, deixou menos. Aí pode ir. Ah, o menino foi. Opa, obrigado. O menino foi. É porque a garganta do professor não presta para nada mais. Né? Você vai usando assim na bênção, na fé. Queridos, ele não gritou, ele foi firme. Agora o que acontece hoje? A pessoa está sentada: ei, faça isso não. Aí não se levanta. Educação por correspondência não serve. Se levanta. É fácil isso, irmão Renato? Isso falar é fácil, não é? Na prática, ser cansado, né? Você ir lá explicar tudo direitinho, como é que se faz. Outra coisa, você se levantou. Quando chegar lá, não precisa gritar: isso, para, falou já. Isso baixinho, não precisa os vizinhos saberem. Vem cá, vem. Pega na mão dele. É para machucar, irmão? Não. É para ele sentir sua firmeza. Não é força. Tá, firmeza. Você pega. Já conversei com você, não é assim, tal. Aí você vai ali, conversa com ele. Se for para dar um castigo, dá. Se não for, você libera. Firmeza. O que as crianças têm reclamado dos pais? Que os pais e as mães, me perdoem as mamães, mas a reclamação é mais em cima das mamães. Fala muito e grita muito. É o caminho certo, irmãos. Queridos, uma outra coisa importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre o grito, se der tempo. Prestar obediência. Outra coisa, serviços, tá vendo? Próprios de sua idade e condição. O seu filho, ele com a idade que ele tem, ele já consegue levar o pratinho dele para lavar, ali colocar, pelo menos para colocar para lavar, já consegue, deixe. Eu já vi na escola a professora pegar a bolsa da criança para colocar lá no lugar. Não, está errado. É a criança que tem que ir. Quando é que ela vai criar a independência? Nunca. Ok? Tem mãe que faça. Quando a criança vai fazer, ela se angustia, não sei o que dá, aí pega a vassoura. Não, aí vai no lugar da criança. Faça isso não, deixa ela correr. Outra coisa muito importante, queridos: só dê um comando se você for capaz de seguir. Olha, eu vou tomar o seu celular por 1 semana. Vai mesmo? 1 semana. No 3º dia seu coração começa a se desmanchar. Isso não é educação. Então diga 3 dias, se você não aguenta dizer 1 semana. Tem que ser sim, não. É firmeza, não é arrogância. Porque essa criança um dia, ela vai ser um adulto, e ela vai ter vergonhas, vai ter medos, não vai evoluir, porque lá atrás ela teve um pai e uma mãe que o educou de uma maneira frouxa. As pessoas vão dizer: Jesus morreu por você. Ela não vai entender, porque o solo do coração não está preparado para receber o Evangelho, as boas novas, a felicidade de Cristo. Queridos, se ele pode, deixe ele fazer. A criança caiu no chão, aí você escutou o barulhinho do joelho dela batendo, tum! Isso não mexe com o coração da gente? Mexe. Não é me dizer que não, que mexe.
Aí o que você faz? Você encoxa, levante, rapaz. Levante sozinho. Não, porque não dá. E você vai averiguar se realmente não dá. Tente, bota a mão no chão. Aí se você vir que ele não está conseguindo, aí você vai lá e ajuda. Mas o que acontece com o pai mal preparado? A criança cai, aí vai logo pegar naquele êxtase de emoção. Atrapalhou o processo educativo. A criança precisa, porque, sabe por quê, irmãos? Ela precisa levantar sozinha, porque ela vai ter sempre o pai dela e a mãe dela? Não, mas não vai mesmo. Eu não tenho meu pai e minha mãe, foi Deus que me educou. Fui viver com a minha avó, meu irmão. Todos os dias eu escutava coisas horríveis dela. Eu amo minha avó, amo. Cuidei da minha avó até... Fui eu que fui 5 vezes no SAMU. Foi eu que, quando ela estava ali, eu pegava para poder estar. Eu só não dava banho nela porque a família não deixava. Mas eu estava ali. Já fazia vitamina para ela, ela dava tapa no copo para cair. Seu miserável, eu escutava coisas horríveis. E eu fazia vitamina de novo. Aí ficava do lado dela assim, tá, a senhora não quer, mas tá tão gostoso. Olha, de abacate. Pensa como eu gosto dessa vitamina de abacate. Aí ela fazia. Me dê. Aí pegava a vitamina e eu botava um copo desse tamanho, ela tomava metade. Ela pensava que eu queria que ela tomasse todo, mas na verdade o esquema era tomar metade mesmo. Aí quando ela tomava metade, ela atingia o objetivo da gente, certo? Muitas vezes ela jogou o copo em mim. Sai daqui, seu miserável, seu filho, disse daquilo outro. Nunca fui revoltado. Estou aqui falando a palavra de Deus e posso lhes garantir, irmãos, que o Espírito Santo ele tem poder para tudo. Tudo que você possa imaginar. Eu não tenho tempo hoje para falar sobre isso, mas até chefe de gangue eu já fui, já dei tapa até no vento, atirei. Você não queira saber. Um dia eu conto sobre isso, mas olha para mim, vê se você vê esse homem agressivo hoje. Sabe por quê, meu querido? Porque o Espírito Santo de Deus, ele está na minha vida, eu tenho certeza que está na sua também. Amém. Pode passar, amados. Eita, já troquei o nome do rapaz. Considerando outros aspectos, sei idade, 1.200 alunos por ano. Crianças precisam ser treinadas a criar. A menina começa a desenhar e o pai vai, toma a caneta, o lápis ali, quebrou o processo. Ela vai tentar fazer alguma coisa, o pai já vê que está errado, a mãe, aí quer consertar, o avó, né? Não, deixa ela fazer, deixa ela perceber que errou. Ok? A negociar, gente, por falar negociar, por favor, esqueça PSDB, PMDB, PPP, esqueça esses peixes todinhos. Negociar aqui é uma coisa boa. Tem filhos que ganham mesada e o pai sabe dar a mesada, tem habilidade para isso, para ele sentir que está conquistando algo. A minha filha tem 10 anos, ela faz as compras das verduras e frutas. Eu me lembro que a primeira vez rasgou o saco do limão, foi limão para todo lado, e eu e minha esposa e ela pegando limões. Mas hoje ela consegue fazer sozinha. Ela precisa ver que aquelas compras que chegaram ali em casa não foi um passe de mágica, teve esforço. O filho precisa ver que existe esforço e ele precisa participar desse esforço dentro das condições dele, entendeu? Precisa, homens, bons maridos, olha, escuta isso, viu, homens? Bons maridos varreram casa, lavaram prato. É uma pesquisa muito recente do ano passado. Homens que cuidam de casa são melhores maridos, melhores amigos, melhores namorados, óbvio, né? Melhores companheiros. Por quê? Eu vou explicar a você por quê daqui a pouquinho. Tem que ensinar a criança a ceder. Não é meu, não é seu, é dele, ou é nosso. Ensinar a criança a ceder. Ah, mas eu não quero decepcionar meu filho. Ah, é? Deixa eu lhe contar um exemplo. Tinha uma mãe que não queria decepcionar o filho. E ela dizia, filho, vem cá. Isso ele com 6 anos, um raio menino. Aí de lá ele dava dedo, dava língua. Aí a mãe dizia, olha esse menino. Esse menino, é? Ótimo, não?
Com 19 anos eu conheço a pessoa. 17 anos, ele foi encontrado com uma escopeta e uma metralhadora em Marechal assaltando. Olha esse menino. Entendeu? A gente tem que frustrar. Vê, sou eu que estou mandando, vem cá. E tem que vir. Ok? Bom, aprender a se frustrar também. A gente já falou sobre isso. Caso não aprenda nada dos itens acima citados, a criança desenvolverá uma síndrome ou um transtorno. A cada 2 pessoas no mundo, uma está doente. Você sabia disso mentalmente? A cada 2, uma está doente mentalmente. Quem sabe se essa daí não sou eu? Quem sabe se essa pessoa não é você? Existe síndrome de todo tipo hoje. Síndrome do pensamento acelerado, minha gente. Que foi descoberta por Augusto Cury, né? Que você não consegue parar de pensar e de falar. Existem síndromes que você nem imagina. Olha só. Se você não desenvolve essas características de criar, de negociar, de ceder, a capacidade de frustrar-se, se você não consegue, essa criança nunca vai desenvolver autonomia, ter a capacidade de resolver problemas sozinha, ser um adulto bem resolvido, nunca, certo? E não vai saber resolver problemas, não vai saber. Eu me lembro que eu cheguei em casa com um rapaz chamado Marcos, não é Cleiton, não é Marcos, esse, viu, Cleiton? E eu cheguei com ele, e a esposa dele fez aquele erro costumeiro de algumas mulheres. Já veio metralhando os problemas do dia. Olha, a parede caiu, o gás já faltou. E o camarada ficou assim. Aí olhou pra mim. Aí ele foi e disse: oi, meu amor, estava com saudade de você, dei um beijo nela. Não se preocupe não, a gente vai resolver. Aí eu disse: Cleiton, eu vou embora, você está com alguns problemas, depois a gente conversa. Marcos, Cleiton, está de brincadeira comigo. É você que está me influenciando. Eu preciso dar culpa em alguém, Cleiton. Rapaz, o Marcos fez isso. Aí o que é que acontece? O Marcos entrou, foi resolver. Aí isso daí era 6h40. Aí eu liguei para ele às 9h30. Marcos, aí ele disse: rapaz, eu levantei o muro, comprei o gás. Está tudo tranquilo. Um homem seguro, sereno. Isso as mulheres gostam. Seguro. O cara não está se acabando, ele está ali. Ele está conseguindo, tenha calma. Deus aí. Homem seguro. Você é assim, mulher, também? Que o homem também gosta de mulher segura. Né? E a gente tem que buscar isso aí, firme e forte, viu? Vamos lá, vamos para frente. Está terminando já. Olha como é a mente da criança. Olha como é a mente do adolescente, né? Bagaceira só. É uma casa aberta. Tem hora que sabe, tem hora que não sabe. Acha que sabe de tudo. Está feliz, daqui a pouco está triste. É Flamengo de manhã, é Corinthians à noite. Não seja nenhum dos dois, viu? Foi só um exemplo. E aqui, ó, a mente da criança não tem nada. O da adolescência está se construindo. Isso aqui está certo ou está errado? Nem certo nem errado. É o adolescente, eu também fui assim. Todos já foram assim, né? Adolescente. O adulto não. Ele sabe a hora de beijar, sabe a hora de estudar, sabe a hora de jogar bola. É organizada, ou pelo menos deveria. Pode passar, meu querido. Alguns aspectos que ajudam, pode passar. A questão do grito. O grito, ele deseduca. Se você grita com seu filho se agita. Quanto mais se grita, mais distante ficam os corações. Isso é uma frase de Mahatma Gandhi. Corações que se amam, se falam no pé do ouvido: te amo, você é linda. Corações distantes brigam. Por mais próximo que estejam os corpos, brigar, gritar, nunca foi coisa boa. A criança chega em casa e a mãe diz assim: meu filho, você não lavou o prato? Olha aqui meu cabelo branco, né? Eu vou morrer. Aí a criança olha para a mãe e diz assim: ela está me dando uma bronca ou está tendo uma crise existencial, né? Isso vai passar alguma segurança. Eu me lembro que a minha esposa e eu chegamos dentro de uma residência e a mãe estava com o cabelo em pé e nervosa, é amiga nossa. E aí
a gente chegou e disse: o que foi que houve, fulana? Ela disse: esses meninos, ela falando com a gente, né? Esses meninos, eu boto o brinquedo para dentro do quarto, eles botam o brinquedo para fora. E eu já arrumei isso 655 vezes. Aí aquela agonia, aquela angústia. Aí a minha esposa: calma, vamos tentar resolver. Aí eram dois, um menorzinho e uma mocinha de 8 anos. Aí: vocês vão botar os brinquedos para dentro. A tia arruma. Escolha 2, fulaninho. Escolha 2, fulaninha. Não, 3. Aí cada um pegou 3. A tia, que é a minha esposa, arrumou os brinquedos. Pegou a chave com a mãe. Estou falando esforço imenso para não dizer o nome. Aí pegou a chave com a mãe e fechou o quarto. Pronto. Para que gritar? Você está entendendo? Tem coisas que a gente adora. Sabia que tem gente que adora o grito? Você sabia que tem gente que adora o ciúme? Você sabia que tem gente que adora coisas muito estranhas? Tem gente que adora a Bíblia. Não adora Deus, não. Adora a Bíblia. Queridos, o grito ele é ruim. Elimine isso em nome de Jesus. As crianças que são filhas do grito parecem crianças doentes. Desculpa a palavra, eu sei que foi forte. Pode passar mais 2 minutinhos para ele fechar, certo, Raquel? É até vigília. Não estou brincando, né? Eu moro bem ali no Pontal, né? Falta de limites, não é? Mães e pais que quebrou o jarro, né? Aquele velho exemplo, né? No Renato, quebrou o jarro e aí a mãe: menino, você sabe que... Aí vai e até dar uma educação correta. Aí bota a criança de castigo. Aí o coração dela não aguenta, vai lá e abraça. Vai desenvolver um monte de coisa ruim na cabeça. Por exemplo, o transtorno bipolar, que uma pessoa está feliz e daqui a pouco ela está triste. Já ouviu falar desse transtorno? Ele vem daí, de uma mãe que deu duas mensagens. A primeira mensagem ela disse: você está errado porque quebrou o jarro. Você não era para ter quebrado o jarro. A segunda mensagem, no meio do castigo, ela vai lá chorando: não, meu filho, minha mamãe não quis fazer isso. Aí a criança vai olhar para a mãe e vai dizer: vem cá, eu estou certo ou estou errado? Eu estou certo ou estou errado? Não dá limites firmes, seguros. Não é que de hoje em diante, irmãos, você vai virar um general e chegar em casa e dizer: não, não, só dizer não. Não. Limites, você pode dar um limite sorrindo. Você pode dar um limite abraçando. Papai não vai deixar você ir. Não, pai, isso aqui não, filho. Não. Dá um abraço, mas você não vai. O que ficou aí foi um não seguro. Não é um não arrogante. Ok? Pode passar. Então, isso aqui foi do filme da Peppa, uma análise de Harvard, recente também. As pessoas que assistem o filme da Peppa, elas desenvolvem a síndrome da superioridade num desenhozinho só. Comportamento inapropriado, a imposição de ideias, só ela está certa, né? O próximo agora: indelicadeza, ser muito egoísta e competitivo. Sabe aquela pessoa que você está jogando vôlei com ela e ela nunca está errada? Todo mundo viu que não foi gol e ela disse que é. Vem daí, ó. A bola caiu fora. Todo mundo no vôlei, né? Todo mundo viu que a bola caiu fora, mas ela disse que não e é capaz de brigar com você. Vem daí. Eu me lembro de um bandido no Dia das Mães, que ele gravou um DVD e ele foi trazido por 2 policiais, colocou ele numa cadeira. Aí o policial bateu nele assim: diz aí o que você disse lá dentro, pelo menos ver se alguém escuta. E ele: vou dizer, meu irmão. Aí só aparecia o olho dele, né? Disse: olha aí, mãe, quero lhe agradecer porque a senhora nunca fez a lição da escola sabatina comigo. Adventista. Quero lhe agradecer porque eu sempre cheguei em casa e a senhora nunca perguntou de onde eu vim. Nunca fez a tarefa da escola comigo. A senhora nunca esteve ao meu lado.
né? Ele falou com a mãe, mas a gente sabe que o pai tem a mesma responsabilidade, mesmo, tá? E aí ele começou a falar aquilo. E agora eu peguei 30 anos de cadeia, mãe. E eu gostaria de dedicar esses 30 anos à senhora. Quer escutar isso? Não quero, não. É verdadeiro, irmã Renata, às vezes, irmã Raquel, que Cleiton, é verdadeiro que às vezes você educa com tudo certinho e o menino pode ir para um lado errado? É. Veja o caso de Lúcifer. Quem foi que educou Lúcifer? Deus. Mas Lúcifer escolheu um caminho ruim. Isso pode acontecer. Tá ok? A gente vai parar por aqui porque tem muita coisa. Mas um dia a gente conversa mais. Que Deus possa abençoar a família. Amém. E que a gente possa se agarrar ao Espírito Santo. Queridos pais e mães, hoje existem palestras inúmeras. Bota assim, como criar um filho de 7 e 8 anos. Bota no YouTube, estude, escute, melhore, leia, se dedique, tá? Deixem os seus filhos ver vocês, pai e mãe, agarradinhos, se beijando, lendo a Bíblia, certo? Vocês não namoram, mas eu namoro, bastante. Eu fico horas com a minha esposa no sofá que tem na área lá, a gente fica ali agarradinho. A minha filha de 10 anos, ela só quer estar no meio. Sabe por quê? Porque ela sente o amor da gente. Queridos, esses 20 anos que nós estamos, 20 anos, eu sei que talvez eu não esteja sendo muito sábio dizendo isso, mas vocês vão entender o porquê depois. A gente nunca discutiu. Nunca. A gente diverge. Eu concordo com isso, concordo com aquilo. Fica aquela carinha feia, aí daqui a pouco está tudo como se tivesse nada acontecido. Nunca se bateu porta, nunca se derrubou prato. Os vizinhos, a parede é a mesma, nunca ouviram a voz da gente. Eu vou lhe dizer o segredo. É faculdade? É inteligência humana? É? Não. Oração, irmão. João Reparando Brecha, irmão Renato. Foi lançado aqui. Não é desse distrito. Então minha companheira de não distrito, né? Então, já lançou Reparando Brechas aqui? Distrito, sim. Projeto maravilhoso para orar todos os dias em casa, para não ter brecha no nosso lar. Um dia a Raquel vai falar com mais detalhes para vocês, tá? Que nós possamos crescer na graça de Cristo, permanecer aos pés de Jesus, permanecer acreditando que o Espírito Santo pode mudar esse jogo. Queridos, eu andava com um FAL aqui, Você sabe o que é um FAL? Alguns conhecem o FAL do exército, que é aquela arma pesada. A que eu tinha era automática. Você soltava, apertava o dedo assim. Você imagina um FAL automático? O FAL, ele fura 7 paredes. Você dá um tiro aqui, ele fura a parede. Pum, pum, pum. Eu andava com ele aqui, ele era bem levinho, sabe? Eu andava com ele aqui assim, um chapéu, um boné, ou azul ou vermelho, sempre tinha um chapéu, um bonezinho. E andava no meio ali do Reginaldo. Era o cara. E Deus me trouxe aqui, para nós hoje. Para falar a você que o Espírito Santo ele pode. Sai daquele cabeça erguida, mãe e pai. Não fique triste não. Se alguma coisa você está cometendo de errado, levanta a cabeça. Eita, agora eu sei que eu estou errado. Vou mudar. Vou fazer melhor. Seja o campeão das mudanças. Em nome de Jesus, tá? Amém. Deus continue com todos. Queria só contar um segredo, não é nada para ouvir. Não é. É porque eu fui na igreja ontem e o menino disse que me desenhou. Aí fez isso daqui, Rapaz, tem alguma coisa diferente aqui, né? Mas que Deus abençoe todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Em nome de Jesus.